A poeira cobre o solo encharcado de sangue. Os gritos dos feridos ecoam por todo o campo de batalha, misturando-se ao tilintar de espadas quebradas e ao uivo do vento cortante. O céu, antes azul, agora parece obscurecido por sombras que pairam sobre os corpos caídos. Mas essas sombras não são apenas nuvens. À medida que a vida escapa dos guerreiros que tombam, figuras escuras descem dos céus. Suas asas negras cortam o ar, suas garras afiadas, ansiosas para reivindicar suas presas. Seus olhos brilham com uma fome insaciável e seus risos ecoam de forma cruel. Elas chegaram. Elas sempre chegam. Essas criaturas não são meros espíritos errantes. Elas são as Keres, as entidades da morte violenta na mitologia grega, temidas por todos que conheciam sua lenda. Diferente de Thanatos, a morte serena, as Keres eram impiedosas. Não ofereciam descanso, não concediam misericórdia. Elas arrancavam as almas dos corpos ainda quentes e as arrastavam, em desespero, para o submundo. Mas afinal, de onde vieram essas entidades sombrias? Como os gregos as viam? E será que de alguma forma ainda tememos algo semelhante nos dias de hoje? Hoje, vamos mergulhar fundo na escuridão da mitologia grega e explorar as histórias assustadoras das Keres. Você está pronto? Então não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e comentar se você já conhecia as Keres. As sombras das Keres pairavam sobre os campos de batalha, esperando avidamente para ceifar as almas dos caídos. Mas de onde vinham essas entidades aterrorizantes? Quem as criou? Na mitologia grega, as Keres eram filhas de Nyx, a deusa primordial da noite. Isso por si só já diz muito sobre sua natureza. Nyx não era apenas a escuridão literal. Ela representava o medo do desconhecido, o vazio da morte e o terror da noite sem fim. Entre seus muitos filhos estavam seres poderosos e temidos, como Hypnos, o sono, Moros, o destino inevitável, e Thanatos, a morte pacífica. Mas as Keres, elas eram diferentes. Enquanto Thanatos levava os mortos de forma tranquila, as Keres personificavam a morte violenta, abrupta e cruel. Elas não apenas observavam a batalha, elas a desejavam. O sangue, os gemidos de dor, a luta pela vida. Para as Keres, tudo isso era um banquete. Elas se alimentavam do desespero e da agonia dos guerreiros. Mas como essas entidades eram descritas pelos gregos? Diferente de Thanatos, que era frequentemente retratado como um jovem de semblante sereno, as Keres eram monstruosas. Os relatos mitológicos as descrevem como figuras femininas aladas, com garras afiadas, vestes encharcadas de sangue e olhos vermelhos brilhantes, como brasas ardendo no escuro. Seus dentes eram afiados, prontos para rasgar carne e sugar o sangue dos moribundos. Elas não eram espíritos silenciosos. Elas riam, elas sussurravam, elas gritavam. Enquanto observavam as batalhas, aguardavam ansiosamente pelo momento em que um guerreiro tombaria, para então se lançarem sobre ele e arrancar-lhe a alma à força. Essa imagem grotesca fazia com que os guerreiros temessem não apenas a morte, mas o tipo de morte que encontrariam. Afinal, morrer em batalha não era um destino ruim para os gregos, mas ser devorado por uma Keres, isso era um horror impensável. A mitologia grega frequentemente apresentava conceitos opostos para explicar diferentes aspectos da vida e da morte. E com a figura das Keres, não foi diferente. Se Thanatos representava o fim tranquilo, quase poético, as Keres eram a encarnação do terror e da violência. Enquanto ele levava as almas de forma calma, elas as arrancavam brutalmente, como predadores famintos. Essa diferença também se refletia na forma como os gregos imaginavam a chegada da morte. Em tempos de paz, acreditava-se que Thanatos vinha buscar aqueles que faleciam de forma natural. Mas nas guerras,
As Queres dominavam os campos de batalha, disputando as almas dos moribundos. Por isso, muitos soldados gregos rezavam antes das batalhas, não apenas para vencer, mas para que Thanatos, e não uma Queres, viesse ao seu encontro caso caíssem. Mas se as Queres eram tão temidas, onde elas apareciam nos mitos gregos? Agora que já sabemos quem são essas entidades, vamos entrar em um dos cenários onde sua presença era mais forte e assustadora: os campos de batalha da Grécia Antiga. A guerra sempre foi um espetáculo sangrento. Na Grécia Antiga, batalhas eram travadas com escudos quebrados, lanças estilhaçadas e corpos espalhados pelo chão seco. Mas para os guerreiros gregos, a morte em combate não era apenas uma questão de honra ou glória, era também um destino incerto e aterrorizante. Porque, além dos inimigos de carne e osso, eles temiam aquilo que os espreitava nas sombras. Eles temiam as Queres. Os gregos acreditavam que as Queres não apenas assistiam às batalhas, mas se alimentavam delas. A guerra era seu palco perfeito, um espetáculo de caos, dor e desespero. A cada grito de agonia, a cada golpe fatal desferido, as Queres se aproximavam mais, famintas pelas almas dos caídos. Elas eram vistas como predadoras da morte, pairando sobre os exércitos como abutres. Mas ao contrário de meros animais necrófagos, as Queres não esperavam a morte acontecer. Elas a ansiavam, a incentivavam, a tornavam ainda mais cruel. Era dito que, antes de uma batalha, elas sussurravam ao vento, espalhando a inquietação entre os guerreiros. Aqueles que ouviam os sussurros sentiam o peso do destino iminente. Seriam eles as próximas vítimas? Morreria sob o olhar cruel de uma Queres? As Queres são mencionadas por Homero na Ilíada, uma das obras mais importantes da mitologia grega. Nela, o campo de batalha é descrito como um lugar onde a morte, Thanatos e as Queres vagam livremente, esperando para reivindicar as almas dos guerreiros caídos. Em uma das passagens, Homero descreve a presença das Queres ao lado de Ares, o deus da guerra. Isso reforça a ideia de que essas entidades estavam profundamente ligadas ao sangue derramado no campo de batalha, personificando a violência desenfreada e o destino cruel dos combatentes. Na Ilíada, a guerra não é apenas um confronto entre exércitos humanos, é um teatro de deuses e espíritos, onde as Queres aguardam para dilacerar os moribundos, rindo da sua dor. Para um guerreiro grego, a forma como morria era tão importante quanto a vida que levava. Um soldado que morresse com honra poderia ter seu nome lembrado e, talvez, seu espírito acolhido entre os heróis. Mas aquele que caísse em desgraça estaria à mercê das Queres. Se um guerreiro fosse deixado para morrer no campo de batalha sem que seus companheiros resgatassem seu corpo, ele se tornava uma presa fácil. Acreditava-se que as Queres se banhavam no sangue dos caídos, rasgavam suas almas e as levavam para um destino de agonia eterna. Isso fazia com que os soldados lutassem não apenas para vencer, mas para evitar o destino mais cruel possível: ser deixado para as Queres. O medo das Queres ia além da mitologia. Ele moldava o psicológico dos guerreiros. Na Grécia Antiga, a batalha não era apenas um evento físico, mas também espiritual. Os soldados temiam não apenas a dor da morte, mas a incerteza do que viria depois. Se fossem derrotados e abandonados no campo, estariam condenados a serem devorados por essas entidades. Essa crença ajudava a reforçar a disciplina militar e o senso de camaradagem. Ninguém queria deixar um companheiro para trás, porque sabia o que isso significava. As Queres, então, não eram apenas símbolos de morte violenta. Elas eram o medo materializado, o destino terrível que aguardava os fracos, os derrotados, os esquecidos. Se Thanatos levava as almas pacificamente ao submundo, as Queres ofereciam um destino muito mais sombrio.
Os mitos não deixam claro para onde exatamente elas levavam as almas que capturavam, mas muitos acreditavam que os espíritos arrastados por elas eram condenados a vagar sem descanso, sem jamais encontrar paz. Alguns poderiam acabar no Tártaro, sofrendo punições eternas, enquanto outros se tornavam espectros, presas para sempre no mundo dos vivos. Essa incerteza tornava as Keres ainda mais temíveis. Morrer já era assustador. Mas morrer sem saber para onde sua alma seria levada, isso era um horror absoluto. Agora que entendemos como as Keres assombravam os campos de batalha, surge uma questão. Como elas se comparavam a Thanatos, a morte serena? Existia uma hierarquia entre eles? No próximo capítulo, exploraremos o embate entre essas duas forças da morte e como os gregos interpretavam suas diferenças. As Keres eram o terror absoluto dos campos de batalha, mas elas não eram as únicas personificações da morte na mitologia grega. Havia outro ser, um que não trazia medo, mas sim aceitação. Thanatos, a morte serena. Se as Keres eram como predadores famintos, Thanatos era mais parecido com um mensageiro gentil. Ele não precisava se alimentar do sangue dos mortos, nem ansiava pela dor das vítimas. Seu papel era simples e inevitável: levar as almas dos que haviam chegado ao fim de suas vidas de maneira pacífica. Mas o que isso significava na prática? Será que um guerreiro poderia escapar das Keres e encontrar uma morte tranquila nas mãos de Thanatos? A mitologia grega frequentemente apresentava conceitos opostos para explicar diferentes aspectos da vida e da morte. Assim como havia Érebo, escuridão, e Remera, luz, ou Hipnos, sono, e Oneiros, sonhos, havia também dois tipos de morte. Thanatos representava a morte tranquila, aquele momento final em que a alma partia sem dor, sem angústia. Ele era frequentemente descrito como um jovem alado, de semblante calmo, carregando uma tocha invertida, o símbolo da chama da vida se apagando. As Keres, por outro lado, eram a morte violenta, repentina e cheia de sofrimento. Elas vinham com brutalidade, sem dar tempo para despedidas ou reflexões. Eram a face da morte que ninguém desejava encontrar. Para os gregos, esse contraste era fundamental. Morrer dormindo era uma bênção. Morrer sangrando, esquecido no campo de batalha, era um destino cruel. Se Thanatos e as Keres existiam lado a lado, como isso funcionava na prática? A resposta está na forma como os gregos interpretavam a morte. Se uma pessoa morresse de velhice ou doença, Thanatos a conduziria ao submundo de maneira tranquila, quase como um guia. Se um guerreiro caísse em batalha, as Keres disputariam ferozmente sua alma, arrancando-a à força do corpo ainda quente. Mas havia situações onde a presença de um poderia sobrepor a do outro. Em algumas versões do mito, Thanatos e as Keres competiam pelas almas dos moribundos. Se um guerreiro fosse considerado digno, talvez sua alma escapasse das garras das Keres e fosse levada por Thanatos para um descanso mais pacífico. Era por isso que muitos soldados gregos rezavam antes da batalha, pedindo para que Thanatos, e não as Keres, viesse buscá-los caso morressem. Esse medo da morte violenta e a esperança por uma morte tranquila influenciaram diretamente a cultura e os costumes gregos. Os ritos fúnebres eram essenciais, pois garantir um enterro digno ajudava a alma do falecido a não ser esquecida e a alcançar um descanso melhor. Os guerreiros gregos lutavam não apenas por vitória, mas por um fim honrado. A dualidade entre Keres e Thanatos refletia a própria visão dos gregos sobre a vida e o destino. Alguns encontrariam a morte serena, outros seriam arrastados para o abismo sem piedade. Agora que entendemos esse embate entre a morte serena e a morte brutal, surge uma nova questão: como os gregos lidavam com esse medo? Existiam rituais ou crenças que pudessem afastar as Keres?
A morte era um tema central na cultura grega. Ela não era vista apenas como um fim, mas como uma passagem repleta de incertezas. E quando essa passagem era dominada pelas queres, a incerteza se transformava em puro terror. O medo da morte violenta moldava rituais, crenças e até o comportamento dos guerreiros. Evitar um destino cruel nas garras dessas entidades não era apenas uma questão espiritual, era um objetivo de vida. Mas como os gregos lidavam com esse medo? Existiam formas de escapar do destino imposto pelas queres. Para os gregos, a forma como um corpo era tratado após a morte determinava o destino da alma. Se um guerreiro fosse deixado para apodrecer no campo de batalha, sua alma ficaria vulnerável às queres e outras entidades malignas. Se tivesse um enterro digno, com os ritos apropriados, sua alma poderia seguir para o submundo sem interferências. Essa crença era tão forte que na Ilíada há momentos em que guerreiros lutam não apenas para vencer, mas para resgatar os corpos de seus companheiros caídos e evitar que fiquem expostos às queres e outros terrores. O medo da morte violenta estava diretamente ligado ao medo da falta de um sepultamento adequado. Sem os ritos, a alma poderia vagar sem destino, assombrando os vivos ou sendo levada para um destino pior que o próprio Hades. Sabendo do perigo que representavam, os gregos desenvolveram formas de afastar as queres, ou pelo menos minimizar seu impacto. Oferendas a Nix, a mãe das queres, eram feitas para apaziguá-las. Se a deusa da noite estivesse satisfeita, talvez suas filhas não fossem tão cruéis. Amuletos e encantamentos podiam ser usados para afastar espíritos malignos. Os guerreiros usavam armaduras decoradas com símbolos de proteção, acreditando que isso poderia protegê-los não apenas dos inimigos mortais, mas também das forças sobrenaturais no campo de batalha. Essas práticas revelam algo interessante. Os gregos não viam a morte como um evento puramente biológico, mas como um fenômeno espiritual. Havia forças que influenciavam o destino da alma, e evitar as queres significava lutar por um pós-vida mais digno. Embora hoje não temamos espíritos arrancando nossas almas no campo de batalha, o medo da morte repentina e violenta ainda persiste. Acidentes, desastres naturais e crimes são exemplos modernos de mortes inesperadas, muitas vezes vistas como injustas ou brutais. O desejo de um descanso pacífico ainda existe. Hoje, muitos preferem pensar em uma morte tranquila, cercada pela família, em vez de um fim abrupto. Rituais fúnebres ainda desempenham um papel essencial. Mesmo em sociedades modernas, a forma como tratamos os mortos reflete o respeito pelo pós-vida e a tentativa de garantir um destino melhor para a alma. As queres podem ter sido relegadas à mitologia, mas o medo que elas representavam ainda é incrivelmente atual. Agora que entendemos como os gregos tentavam escapar do destino cruel dessas entidades, surge uma última reflexão. Será que ainda tememos o mesmo tipo de morte que eles temiam? As queres podem ter sido criadas pela mitologia grega, mas seu impacto vai muito além das histórias antigas. Elas representavam o medo do desconhecido, da violência, do destino implacável que não pode ser evitado. E se pensarmos bem, esses medos ainda existem hoje. Embora não vejamos mais as queres voando sobre os campos de batalha, a ideia de uma morte repentina e brutal ainda nos assombra. O medo de acidentes fatais, de doenças agressivas ou de desastres inesperados reflete essa antiga inquietação, o desejo de evitar um fim abrupto. O simbolismo da morte violenta versus morte pacífica continua presente em nossa cultura. Assim como os gregos temiam cair nas garras das queres e desejavam ser levados por Thanatos, muitas pessoas hoje ainda anseiam por uma despedida tranquila, ao invés de um fim trágico.
A crença de que a forma como morremos importa tanto quanto a vida que levamos ainda persiste, seja na forma de ritos fúnebres, homenagens ou mesmo na maneira como encaramos o luto. As Keres podem ter sido esquecidas por muitos, mas a essência do que elas representavam ainda está enraizada na humanidade. E você ainda temeria as Keres? Agora que você conhece essas entidades sombrias, fica a pergunta: se vivesse na Grécia Antiga, você teria medo das Keres? Ou aceitaria seu destino como parte da guerra? A verdade é que, mesmo que não acreditemos mais nesses espíritos alados, o medo da morte repentina ainda vive em nós. Talvez as Keres nunca tenham desaparecido. Talvez apenas tenham assumido novas formas, mais sutis, mais próximas do nosso tempo. Mas e você? Acredita que ainda tememos as mesmas coisas que os gregos temiam? Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui. Você teria coragem de enfrentar uma Keres?